A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Olha aqui, ó. Isso aqui é o que a gente sempre vem falando no canal. E já tem anos que eu falo aqui, tentando de forma construtiva levar essas informações. Embora, claro que aqueles que são extremistas, as pessoas que não entendem um pouco o que é evangelho, que é lidar com pessoas e lidar com denominações, leva com raiva, ódio e ira, muita fúria muitas das vezes, não acrescenta em muita coisa. Essa maldade que existe no mundo, que é o ego. O ego, ele cresce conforme você alimenta com fúria e com raiva das pessoas. As pessoas se fecham mais e aumenta o seu ego. Então a gente traz aqui de forma passiva, de forma construtiva. Alguns conselhos aí veio já no Braz, com as circulares para os líderes, ancião, cooperador. Só que muitos não querem falar sobre isso, eu percebi isso. Eles não querem falar sobre esses conselhos, o que é graça, o que é caminho. Tanto que temos comentários aí ainda no YouTube de graça, como uma congregação que é ali que tem a verdadeira doutrina. Uma falácia enorme, porque Deus provém milagres, curas em outras denominações. Deus está com o povo de outras denominações o tempo todo, porque eles recebem milagres e curas. Não adianta você falar assim, é o mal que faz isso aí. O mal não quer o bem de ninguém. Existem outras formas dele trabalhar para derrubar a fé de uma pessoa e a pessoa negar a Deus. É o que importa para ele. Mas ficar fazendo cura, milagres e bênção, com lugares que acreditam no Senhor Jesus, em Deus, é porque a doutrina lá é diferente, você vai julgando todo mundo. Então a CCB acertou em fazer conselhos como caminho, e por mais que você ache que uma doutrina é verdadeira, que leva à salvação, não é isso que leva à salvação, o caminho é Jesus Cristo. Aí ele veio aqui no estado do Paraná, e ali em Curitiba, em Santa Amélia, Curitiba. O ancião Ricardo Pavanelli, ele é do Alphaville, Santana do Parnaíba, ali em São Paulo. Ele fez ali as suas considerações. É claro que a gente, irmãos, quando começa a pessoa olhar muito questões, muitas coisas assim sobre Bíblia, sobre teologia e essas coisas, começa a ter opiniões diferentes. E outra coisa, tem os costumes presbiterianos, das igrejas da Assembleia de Deus, Deus é amor, o jeito que entrega a mensagem, tem as suas diferenças. Então você às vezes vai chegar aqui, ao invés de ajudar, ver que ele acertou em muita coisa aqui, que ele é uma evolução. Às vezes as pessoas só criticam, sabe? Vê as coisas ali. Vai ter essas coisas aqui nessa graça, que a pessoa fala nessa graça, às vezes por costume, Vai ter, você tá vendo que ele profetizou, ali, não sei o que lá, profetado, mas às vezes a pessoa repetiu falas das escrituras, Que Deus provém, sim, que Deus faz. E as pessoas têm que ter fé, até ele vai explicar sobre profecias também. Então eu quero deixar aqui essa primeira parte do vídeo e depois a gente volta com a segunda. Fiquem aí com o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário o que você achou sobre essa primeira parte do vídeo. Veja até o final e depois você vai lá na segunda parte, que eu vou postar logo depois. Paz e graça verdadeira, se inscreve nesse canal, se inscreve no canal do Medita Fé e até o próximo vídeo. O Senhor já está falando conosco aqui desde o primeiro hino. Infelizmente, muitos não se atentam. Mas o Senhor já está falando com essa irmandade desde a meia hora, hino do silêncio, primeiro hino. A palavra somente vai sacramentar tudo o que foi ensinado aqui nesta noite. Por isso, não perca a tua comunhão, porque agora todos estes conselhos que ouvimos aqui na leitura desta palavra precisa permear a tua vida espiritual. O que é permear? Revestir. Revestir. Existe uma técnica chamada impermeabilização. Se faz em veículos, não é? Hoje este culto, estas virtudes vai te impermeabilizar. Glória a Deus. O adversário vai vir querendo te desviar da verdade, vai vir querendo te enfraquecer, vai vir querendo te esfriar, vai vir querendo te fazer indiferente. Aleluia! Mas a irmandade que veio aqui hoje nesta casa de oração vai sair dizendo: eu fui impermeabilizado pela palavra. É preciso que na nossa vida haja um culto racional. Este culto aqui hoje é um culto público. É um culto público. O culto público,
ele é usado e tem bases escriturais para os crentes demonstrarem a sua comunhão. Comunhão com Deus e comunhão entre os crentes. Não é assim? Então, comunhão horizontal e comunhão vertical. Mas é só isso? Não é só isso. Nós precisamos exercitar o que nós chamamos de culto racional. Racionalidade quer dizer mente. Então, nós não devemos depender só do culto público. Tem irmão que só ora na igreja. Tem irmão que só lê a Bíblia na igreja. Tem irmão que só para considerar as maravilhas de Deus no culto público. A palavra já vai começar assim. E o teu culto racional, como está? Teu culto racional está funcionando? Responda para o Senhor. Tem irmãos que eles ficam muito tempo sem fazer uma oração, 30 dias sem orar. De repente, quando surge uma necessidade, um aperto, uma porta fechada, uma dor de barriga, ele vem na igreja. Olha a nossa pretensão como homens, com uma natureza caída. Ele vem na igreja, ele quer escolher quem é que vai presidir o culto, ele quer escolher, tem que tocar tal hino, qual palavra vai pregar, e a decisão da minha vida tem que ser assim, senão não volto mais. Meu Deus! É verdade ou é mentira? E daí, se o discurso é duro, é doutrinário, se é uma palavra ensinadora, alguém se levanta como Pedro, dizendo: Senhor, teu discurso é duro, a multidão está indo embora. Jesus, ele não acomoda nem Pedro, que era discípulo e foi apóstolo. Vai também. Aleluia. Você não quer ir também? Vai também. Pedro cai e ensina a hora de: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Jesus. O culto racional está acabando. A Irmandade já acorda atropelada com horário. Tempo para tudo. Tem-se tempo para tudo. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para ler as Escrituras. Não tem tempo de consagração. Nem tem tempo de santificação. Para todas as outras coisas há tempo de sobra. É que o culto racional está prejudicado. Meu Deus. Mas hoje o Senhor vai iniciar um tempo novo na tua vida. Multidão que está aqui dentro desta casa de oração. O Senhor vai tocar no teu corpo, e a tua mente faz parte do teu corpo. E a partir de hoje, no teu corpo vai ter um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o teu culto racional. Não saia de casa sem orar. Não faça as refeições principais sem agradecer a Deus pelo alimento. A Irmandade tem que se encher da palavra de Deus, porque sai da tua boca aquilo que você pensa mais, aquilo que você ouve mais. Encha as tuas entranhas da palavra de Deus. Culto racional é orar sem cessar. Paulo dizia em outra carta: orai sem cessar. Como que ora sem cessar? Tem como orar sem cessar? Viver o dia inteiro ajoelhado? Não tem. Ou seja, tem que orar indo trabalhar, orando. Sentado na frente da estação de trabalho, orando. Na escola, na universidade, orando. Deitado, orando. Glória a Jesus. Um dos itens do culto racional é a oração sem cessar. O nosso povo e muitos estão cheios de produtos vendidos lá fora. Produtos malignos, R$ 1,99, que te falam que é a verdade. Nós pagamos muito caro para ouvir um preletor que exalta o homem acima do próprio Jesus.
Paga-se muito caro por formações que te afastam da dependência de Cristo e da palavra. Mas hoje o Senhor vai inverter esta ordem. Seja um dependente da palavra. Mesmo quando o Senhor fizer alguma obra na tua vida, jamais coloque o teu nome na frente de Deus. Diga, foi o Senhor que fez isso na minha vida. Culto racional. Nós temos tempo de ler tantas coisas e consumir tantos produtos e assistir tantas coisas nocivas à nossa fé. Nós não temos tempo para o culto racional. Então, quando chega aqui na igreja, o irmão ainda exige como tem que ser o culto, a palavra que tem que ser pregada e tem que ser de resposta e de resposta e de resposta. Nós aprendemos a buscar a palavra para solucionar as coisas da nossa vida, mas não aprendemos a buscar na palavra. Bíblias estão esquecidas nas nossas casas, rabiscadas, rasgadas. Nós fomos nos transformando num povo místico. A Bíblia aberta em cima da prateleira, no Salmo 91, isso não vai acontecer nada. A Bíblia é poder de Deus para a salvação na tua boca. Glória a Jesus. A Irmandade se lembra como Jesus expulsou o demônio na tentação do deserto pela palavra. Como que Jesus iniciava as frases quando ia se dirigir ao maligno? Está escrito. Está escrito. Está escrito. As nossas crianças vão crescendo. Pede para cantar um hino. Muitos não sabem. Nós não incentivamos as nossas crianças a ler as escrituras. Existem escrituras desenhadas já, com gravuras. E nós não estimulamos as nossas crianças. Quando cresce, não quer vir mais. Não tem mais a concepção e o entendimento da palavra de Deus. É o culto racional que está acabando. As famílias antigas se reuniam nas casas para cantar hinos depois do jantar, fazer uma oração. O pai lia as escrituras. Eu sou de uma época que a avó contava histórias bíblicas para o neto antes de dormir. Os relatos dos profetas, dos discípulos e dos apóstolos estão dando lugar para relatos de feitos de vampiros, de demônios, de malignos. Glória a Jesus. E depois nós não temos o mínimo, que é o culto racional. E queremos dons extraordinários para ser visto. Mas um prédio, um arranha-céu, antes dele crescer para cima em construção, ele tem que crescer para baixo na fundação. E para que a Irmandade cresça nesta fundação, é preciso ter culto racional. Aleluia! Não é simplesmente acordar de manhã, abrir a Bíblia assim, ao esmo, ler um versículo, fecha, tá bom, já li a Escritura. Não. Escolha um livro em determinado mês, e naquele mês, viva naquele livro. É a palavra que Deus está dando aqui hoje. Nós estamos em janeiro, diga, em janeiro eu vou viver, eu vou morar aqui dentro do livro de Romanos, ou em janeiro eu vou morar aqui no livro de Mateus. Todo dia eu vou ler alguns capítulos de Mateus. Terminou de ler, vou me perguntar, o que Deus está querendo falar comigo com esta leitura? O que mais? Vai pedir, Espírito Santo, me ilumina. Me abre o entendimento. Isso é culto racional. Glória a Jesus. Não se conforme com este mundo. É assim mesmo. Não vai mudar. É deste jeito. A resposta da palavra. Tem bastante mocidade aqui hoje. Não se conformem com este mundo. Olha a resposta de Paulo.
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento transformado é dom de Deus. Nós podemos melhorar, nós podemos crescer na fé, nós podemos crescer na graça, nós podemos crescer no entendimento, para que então, com o entendimento transformado, nós possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, por esta palavra, o Senhor vai te dar a graça de entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Jesus. A graça que nos é dada não é para a gente saber mais do que convém saber. Eu vou além. Às vezes um irmão sabe muito da Escritura e ele diminui o outro irmão por não saber. Então ele não entendeu nada. Porque no Evangelho, o maior tem que ser o menor. Glória a Jesus. Então nós não podemos usar esta medida, dom, conhecimento escritural, para diminuir o outro. Se o teu dom faz o outro ser diminuído, acorda hoje. Se o teu conhecimento da Escritura faz o outro ser diminuído, acorda hoje. Porque nós devemos ser membros uns dos outros. Nós devemos servir uns aos outros individualmente. É por isso que o Senhor dá diferentes dons, segundo a graça, ou seja, é o Espírito Santo que agora está passando nesta igreja, escolhendo José, Maria, Pedro, Andréia, escolhendo para, segundo a graça, distribuir. Olha uma das listas aqui: profecia. Quem profetiza deve profetizar segundo a medida da fé. Tudo que se faz nesta graça é com fé. Até a irmã que limpa a igreja deve ser com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu venho aqui atender este culto mal-humorado, emburrado, vim porque tinha que vir, venho porque não tem outro no meu lugar, venho porque o cooperador faltou, de jovens viajou e só tem eu que não fui viajar, emburrado, embravecido, embrutecido, o Senhor aceita este louvor? Não, porque é um atendimento de culto sem fé, contaminado. Qualquer contaminação no teu coração seja limpo agora em nome do Senhor Jesus. Para que serve a profecia na igreja? Profecia na igreja serve para a edificação do corpo de Cristo. Se uma profecia causa confusão numa casa, se uma profecia coloca uma igreja contra um ministério, se uma profecia expõe o ancião da igreja contra o cooperador, ela não pode vir de Deus, porque a profecia é para edificar o corpo de Cristo. A profecia tem que te indicar o caminho, que é Cristo. Vou fazer uma pergunta para a Irmandade: quem foi o maior profeta que existiu na história do Evangelho? João Batista. Jesus disse assim: olha, dos nascidos de mulher não houve, nem haverá profeta semelhante a João Batista. Glória a Jesus. O que ele profetizava de previsões, de revelações? Muito pouco. O que ele mais profetizava era arrependimento e crença. Glória a Jesus. E mais, ele entra na casa de Herodes e denuncia um pecado sexual da família de Herodes que lhe custa a cabeça. Mas a profecia sempre existiu para edificar o corpo de Cristo. Dom de Deus não dá medo, dom de Deus não causa confusão, dom de Deus cumpre o que foi falado, dom de Deus cumpre se for dado data, dom de Deus precisa ser cumprido na íntegra. Se não cumpriu é porque está havendo uma confusão no meio dos ministérios proféticos. Mas hoje Deus vai colocar as coisas no lugar. Se for profetizar, que seja com fé. E quando for profetizar, aponte para Jesus. Jesus deve ser o centro do culto.
Jesus é que disse que João Batista era o maior. Quanto tempo Israel ficou sem profeta? 400 anos. 400 anos sem se levantar um profeta em Israel. Levanta João Batista, um homem estranho, minimamente estranho. Morava no deserto, vestia couro de ovelhas, comia gafanhoto e mel silvestre. E o que ele pregava? Raça de víboras. Quem vos convenceu que vocês vão se livrar da ira futura? Calamaia. Traduzindo para o nosso dia a dia, para o nosso diálogo, será que alguém não falou para ele, João Batista? Maneira. O povo não está acostumado a ouvir Bíblia, o povo não está acostumado a ouvir doutrina. Agrada um pouco. Glória a Jesus. Quanto mais alguém restringia João Batista, mais ele pregava arrependimento e crença. Santa Amélia, é noite de arrependimento e crença aqui. Não existe evangelho sem arrependimento, não existe evangelho sem crença, não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem renúncia. Jesus disse para o jovem rico: renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se vai profetizar, que seja com fé, segundo a medida da fé. Ministério é dom também, que ele ensine, o ministro deve ensinar. É fácil abrir aqui um pacote de bolacha recheada e dizer que até amanhã, meia-noite, todos os teus traumas e questões terão sido resolvidos. Mas o que vai acontecer amanhã? Um exército de frustrados. Seria muito fácil um pregador ler 6 de Jó, verso 8, e dizer que todos os desejos do coração aqui vão se cumprir, mas amanhã nós teríamos um exército de frustradas. Mais fácil, eu pregaria a palavra em 2 minutos, já estaríamos na rua. Todo mundo comeu o que queria comer. Primeiro porque quando Jó fez este pedido, a Irmandade sabe qual foi o pedido de Jó? A morte. Ele queria morrer. E no verso 9 ele dizia: e que Deus descesse a sua mão sobre mim e acabasse comigo. Deus cumpriu o desejo de Jó? Não cumpriu. Pode ser que alguns desejos teus não serão cumpridos, porque Deus tem coisas maiores para te dar. Calamaia. O apóstolo Paulo dizia: nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo vai falar da tua boca. Glorifique a Deus hoje com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Ministério, que haja dedicação ao ensino. Mesmo que alguém feche a cara, não goste, faça a cara feia, faça como a mãe falava antigamente: é amargo o xarope? Engole com cara feia mesmo, mas vai fazer bem ao teu corpo. Este xarope é amargo, mesmo com cara feia, engole o xarope, vai fazer bem para o teu corpo. Aleluia! Está acabando a dedicação ao ensino. Nós somos uma geração ocupada. Nós somos uma geração que é a geração da internet, que nós não temos tempo de parar e ouvir o ensino. Nós somos guiados por sim, não, pode, não pode, casa, não casa, compra, não compra, vende, não vende.
Pode trocar de emprego, você vai ganhar mais. É só isso que nós queremos ouvir. Mas hoje, o Senhor está passando aqui nesta igreja para te fazer florescer. Porque se a Irmandade sair daqui com este culto racional afinado na tua mente, caia quem quiser cair, tu não serás atingido. Quem exorta, deve exortar. Quem tem o dom de repartir, deve fazer com liberalidade. Quem preside, deve presidir com cuidado. Quem exercita a misericórdia, que é dom também, deve fazer com alegria. Deus quer então uma igreja misericordiosa. Deus quer uma igreja que exorta, uma igreja que ensina, uma igreja que reparte com liberalidade. Glória a Jesus. Amor não pode ser fingido. Amor é dom. Amor é mandamento. Porque dom, esse irmão tem um, esse ao lado tem outro, e por este irmão não ter o dom daquele, ele não perde a salvação. Porque o dom é o Espírito Santo que dá. Glória a Jesus. Então, dom é ordem, é fruto do Espírito e é mandamento. O amor não seja fingido, aborreça o mal e se apegue ao bem. Olha isso daqui. Amem-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão, amor de família. Olha o finalzinho do versículo. Preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, esse irmão aqui é superior a mim. Essa irmã é superior a mim. Isto é preferir em honra. Não sejam vagarosos no cuidado. Viu uma necessidade? Não precisa esperar uma revelação. Tem coisas que o Senhor nos mostra por revelação. Tem coisas que o Senhor nos faz saber por observação. Observa em volta, observa teus irmãos, observa tuas irmãs. Observa o furo no sapato do irmão orando, envergonhado, lá atrás, no canto da parede. Glória a Jesus. Não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. O que é esperança? É aquilo que a gente não vê. É aquilo que a gente não vê. E o Senhor vai despertar uma igreja que vai se alegrar na esperança. Quem tem dom é paciente na tribulação. Primeira tribulação que aparece, a irmã já desiste. Primeira tribulação que aparece, o irmão já desiste. Alguém que já te apontou o dedo, a irmã, já vai mudar a rota? Não, a rota tem que mudar para melhor. Persevere na oração. Comuniquem com os santos, falem com os santos, visitem, troquem mensagens, visite a irmã que faz tempo que a irmã não visita, sigam a hospitalidade, participe com os santos nas necessidades. Tudo isso é dom, irmãos. Está vendo como nós só valorizamos outros dons extraordinários? Abençoe os que te perseguem, abençoe, não amaldiçoe. Sabe a pessoa que sente que tem aquele poder do dom e fala, não, Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer descer fogo, não, aquele pessoa é meu inimigo, Deus vai ser inimigo dele também. Não, abençoe o que te persegue. Aleluia. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Irmãos, é fácil chorar com os que choram, é fácil. Mas alegrar-se com os que se alegram não é fácil. Porque às vezes quem está se alegrando recebeu algo muito grande de Deus que nós não temos. E às vezes no nosso egoísmo, lá dentro, a gente pergunta, por que ele pode e eu não? Por que ele tem e eu não? Por que ele abraça e eu não? Quer ver
se existe o caráter de Cristo no irmão, é o irmão se alegrar com os que se alegram por uma coisa que o irmão ainda não tem. Quer receber o caráter de Cristo na irmã? Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Sede unânimes, unidos, sem pensar coisas altas, se acomodar nas humildes, ser sábio, não tornar mal por mal, mas pagar com bem, procurar coisas honestas. O caráter de honestidade é só o Espírito Santo que dá. Ter paz com todos os homens. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isto, você, a Irmandade, acrescentará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, estes conselhos deveriam ser lidos todos os meses, pelo menos nas nossas casas. Glória a Jesus! E agora, para terminar a palavra, Senhor te preparou com todos esses conselhos para derramar os dons sobre a tua cabeça. Mesmo que tu sejas indigna e indigno, somos todos, porque nós dependemos da cruz de Cristo. Seja abraçado agora. Irmãos, pregando esta palavra, o Senhor me faz ver que esta igreja está sendo ungida agora com óleo da alegria, e até alguma enfermidade vai cair por terra. Dá glória a Deus, que o Senhor vai te tirar de alguma cadeia. Depressão, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, calamaia, dependência de nicotina, dependência de álcool, dependência de pornografia, dependência de coisas desta vida, pelo poder da palavra, cai por terra agora. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Deus não está mandando ninguém embora. Deus está te dizendo, a palavra vai te influenciar. Para a irmã influenciar uma geração. A palavra está te influenciando. Para o irmão influenciar uma geração corrompida, morta nos seus pecados, delitos e ofensas. Mas hoje o irmão vai sair como um mastro de luz aqui da Santa Amélia. A irmã também, resplandecendo. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Falarás de Cristo, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Jesus falou, fez esta promessa aos discípulos. Ele disse o quê? Se tomardes alguma bebida mortífera, não vos fará dano algum. Bebida mortífera. Tem bebida mortífera no Instagram. Tem bebida mortífera nas redes sociais. Chega bebida mortífera pelo WhatsApp, que quer contaminar a tua fé. Aleluia! Alguma bebida mortífera te fez vir a menos da presença de Deus. Agora, no último minuto da palavra, o Senhor vai fazer uma lavagem estomacal, espiritual aqui no meio desse povo. Calamaia, em nome do Senhor Jesus, seja lavado pelo poder da palavra. Toda bebida mortífera vai acabar hoje. Aleluia! Receba o dom de Deus. Receba o dom de Deus. Receba o dom de Deus. Glória a Deus, aleluia. O maior de todos é a salvação em Jesus. Este você não pode abrir mão jamais, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para terminar, hoje o Senhor vai selar com vida eterna esta multidão que veio aqui. Na última oração, diga: Senhor, me cele com a vida eterna. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.